Gente, vamos tentar de novo aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou sem fone, as pessoas da comunicação vão aí me ajudando. O que importa é não desistir. Vocês estão me escutando? Eu sem fone? Vamos entrando, todo mundo que estava aí volta, vai chamando os amigos aí. Oi, vocês me escutam? Vocês me escutam? Eu ouço o Eu meu ouço próprio o meu áudio. próprio áudio. Nunca aconteceu Nunca isso. aconteceu isso antes. Tu não me escuta? Você Eu tá te me escuto. escutando? Eu te escuto, Mas eu ouço mas eu ouço o meu próprio áudio. o que não era para O que não era para acontecer, né? Não sei mais alternativas. Você acha que não dá para fazer assim, né? É que eu tô ouvindo É que eu tô ouvindo a minha própria voz. Ah, entendi. Deixa eu ver Deixa eu se... ver se... Ó, a Larissa tá falando aqui para baixar o volume, os dois. Eu baixei o Eu meu aqui baixei o também, meu volume. mas eu consigo Mas eu ouvir minha consigo própria ouvir minha voz própria também. voz também. Mas você me ouve bem agora? Mas você me ouve bem agora? Tenta fone os dois. Ai, meu Deus. É que eu não tenho fone É de que eu não fio, tenho eu só tenho fone fone de fio, Bluetooth só e tenho ele não fone tá Bluetooth funcionando. e ele não tá funcionando. Oi, Você me ouve? oi. Eu sim. Eu tô te Tá ouvindo me também. ouvindo? Você me ouve bem agora? Tô. Sim. Tô segurando Agora vai palavras. dar, meu Deus. Consigo te ouvir. E você tá me ouvindo bem também? Todo mundo aí? Sim, ai, agora foi. O importante é não desistir. Gente, vamos começar de novo, então. Depois Bora dessa lá. luta, elas lutam bastante até na live. Gente, boa noite todo mundo. Deluca, obrigada de novo por aceitar o nosso convite. A gente vai conversar com o Deluca aqui, que é jornalista, militante da comunicação. E vamos tratar do tema da comunicação nesse momento da conjuntura, né, e no combate ao bolsonarismo. E aí, Deluca, queria que tu se apresentasse, mas que tu também fizesse essa reflexão que a gente falou antes aqui desse processo né, de Bolsonaro, depois das eleições de 2018, o tema da comunicação e das fake news ganharam um outro lugar, né, ganharam uma centralidade bastante grande na sociedade. Que tu falasse um pouco com a gente, né, a tua opinião, as tuas reflexões sobre o papel disso no sucesso eleitoral, né, da extrema-direita e na disseminação também dessas ideias na sociedade. Bem, agora eu vou agradecer de novo esse convite do Levante. Eu disse da outra vez que vocês não conseguiram escutar que eu acho que o Levante é um movimento social muito importante nesse país. A juventude brasileira sempre esteve presente em momentos importantes na história política do país. E nesse momento que a gente vive um regime que caminha para um regime autocrático, que caminha para um regime de exceção, que dá claros sinais de que é simpatizante de autocracias, de ditaduras. O Levante é um movimento muito importante nesse momento que a gente tem hoje no país. Depois de rasgar a seda, mas é verdade, eu quero me apresentar. Eu sou William Deluca, jornalista, ativista LGBT, ativista político, e eu trabalho aqui em São Paulo, Sindicato do Bancário de São Paulo, no Brasil 247 e em outros espaços também, mas muita gente me conhece pelo meu ativismo digital, pelos espaços que eu ocupo digitalmente, especialmente no Twitter. Por uns meses eu tive um problema de usar esse negócio de influência digital, mas hoje eu vejo esse termo com menos problema. Assim, eu não me vejo
como algo negativo ser chamado de um influenciador digital. Dito isso, eu acho que a gente perdeu o debate da comunicação em todos os espaços, especialmente nas redes. Mesmo que a gente considere o modo como o Jair Bolsonaro usou para fazer política, o modo como ele falou com as pessoas e o conteúdo que ele divulgou para as pessoas, é impossível a gente negar que a estratégia de comunicação dele deu muito certo e continua dando muito certo para um grupo específico da sociedade. Acho que o Bolsonaro teve uma capacidade, ele não, porque acho que ele não tem capacidade nem de ler direito, né? Mas as pessoas que o cercam, as pessoas que pensaram na estratégia política do Bolsonaro e de comunicação, foram muito inteligentes em notar movimentos da sociedade, né? Em que a gente tinha um saturamento político, as pessoas já não viam mais solução política nem na esquerda, nem no PT, por exemplo, que é o principal partido de esquerda, e muito menos na direita tradicional, no PSDB, no DEM. E o Bolsonaro se apresentou como o Trump se apresentou nos Estados Unidos, como uma terceira via à política, o que é muito louco. Isso ficou lá no Brasil, porque o cara é deputado há 30 anos, mas conseguiu se vender como uma novidade política. Mérito dele, que conseguiu isso, né? Que por uma estratégia de comunicação conseguiu vender essa ideia de que ele era uma novidade política. Acho que a gente tem muito o que aprender em relação ao Bolsonaro, em relação à estratégia de comunicação dele e como é que a gente pode usar a estratégia dele para o bem. Eu acredito que o Bolsonaro criou uma coisa que a gente teve dificuldade de criar com o tempo, que são redes orgânicas. E eu uso como exemplo, a gente saiu do grupo da família, né? Saiu do grupo da família, do grupo da igreja, do grupo da escola, do grupo do teatro, do grupo da faculdade, mas eles não saíram, eles continuaram nesses grupos. O Bolsonaro mapeou a equipe desse grupo do Bolsonaro, ele mapeou grupos de WhatsApp no Brasil inteiro e criou redes orgânicas de distribuição de conteúdo. Isso a gente podia ter feito. O que o Bolsonaro fez de errado, de equivocado, de criminoso, foi divulgar fake news através desses espaços. Mas o modo como ele chegou nas pessoas é um modo completamente legítimo. Ele criou redes orgânicas de comunicação. Uma coisa que a gente teve dificuldade de fazer. Eu lembro que nos últimos 15 dias antes da eleição do segundo turno, vários grupos começaram a aparecer, né? Haddad com jornalistas, Haddad com advogados, Haddad com psicólogos. E lá dentro desses grupos estavam a gente, né? A gente que já era convencido, a gente que já ia votar, a gente que acreditava que o Bolsonaro era uma ameaça clara. Eu acredito que a gente comprou o discurso que é caro ao Bolsonaro, que é importante para ele. Somos nós contra eles, e nesse nós contra eles estavam envolvidos em espaços que a gente não estava. Eles dialogavam com grupos da sociedade que a gente não dialogava. Eles conseguiram vender uma verdade para as pessoas sem ter uma contra-verdade, porque a gente não estava nos mesmos espaços, né? Então lá aparecia a mamadeira de piroca, não tinha ninguém para negar a mamadeira de piroca. Todo mundo reafirmava que aquilo era verdade. E uma outra estratégia importante que ele usou via WhatsApp é a estratégia da autoridade, né? O Bolsonaro faz com que o pastor da igreja envie para os seus fiéis uma notícia falsa. Esse pastor empresta a sua credibilidade para esses fiéis, para essa notícia. Então essa notícia chega para esses fiéis não com uma notícia falsa, mas com uma notícia que o pastor leu, que o pastor acredita e que o pastor diz que é verdade. Então não precisa nem clicar no link para ler, ele só compartilha. Isso vale para tudo. Se você receber um link do seu pai, por exemplo, é diferente de receber um link de um desconhecido. Não no caso do meu pai, infelizmente, é um bolsominion, tenho várias discussões com ele, mas se caso você receba do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu vizinho, você costuma achar que aquele conteúdo é um conteúdo que tem veracidade. Acho que a gente errou, enquanto campo progressista, enquanto esquerda, em reforçar essa polarização. Eu sou muito oposto a essa polarização. Eu acho que ela reforça o que o Bolsonaro quer, dividir a sociedade em dois grupos, o bem e o mal, e eles estão conseguindo vender para as pessoas que eles são o bem e nós somos o mal. E acho que a gente precisa reconstruir as pontes que a gente rompeu na sociedade. E para isso a gente precisa de estratégia de comunicação que volte a dialogar com as pessoas. E aí passa por a gente engolir, a gente parar de pensar com o fígado, parar de pensar com o coração. É duro, é difícil,
mas é voltar a dialogar com as pessoas que a gente sabe que pode dialogar. Gente que estava do nosso lado, está do lado de lá, mas que se ouvir e se for ouvida, essas pessoas podem voltar para cá. E acho que tem um grande potencial da gente conseguir muita gente de volta para cá. A comunicação, né, foi um dos caminhos, uma das ferramentas que, né, que eles utilizaram para construir as condições também dessa amplitude de Bolsonaro, enfim, da extrema-direita no Brasil. E aí, um outro tema, assim, também que, enfim, a comunicação também não se isola de uma conjuntura, né, geral, ela está localizada no contexto geral, né, da política, enfim, do país. E aí a grande mídia, né, teve um papel fundamental, por exemplo, no processo do golpe de Dilma, né, em 2016. E só que ao mesmo tempo ela, em alguma medida hoje, né, combate essa coisa das fake news, né, e também algumas ideias do bolsonarismo, né, essas ideias mais radicais, assim. Então, tem algumas contradições, né, nesse processo de avaliar, de compreender o papel da grande mídia. E eu queria que você também pudesse dar a tua opinião aqui para a gente sobre o papel, né, da grande mídia nesse processo todo da política hoje no Brasil. A Cássia Coutrinho, ela comentou aqui agora. Gente, eu sou horrível no Instagram, eu sou um tiozinho, eu pareço novinho, mas eu tenho 35 anos de Instagram. É meio que um processo novo para mim ainda. Live é um processo que eu estou aprendendo. Mas a Cássia Coutrinho disse aqui, mas você acredita que tanta gente assim se arrependeu? Vejo poucos admitindo que deram um tiro no pé, apoiando esse asno. Eu acho, Cássia, que muita gente se arrependeu. O problema é como a gente vai conversar com essas pessoas. Eu acho que a gente, às vezes, se arma de uma superioridade moral, dizendo, aí, ó, eu não falei, você é burro, você errou, eu estava certo, eu avisei, né, que é muito bom para o nosso ego, para a nossa vontade de dizer, puta, eu estava certo, né, mas você estava errado. Ok, você errou. E aí a gente vai fazer o que em relação a isso? Como é que a gente vai lidar com essa pessoa que errou? Como é que a gente vai tratá-la? Como bolsominion, como asno, como burro, como jumento, como coxinha, como fascista? Ou a gente vai tratá-la como uma pessoa que a gente pode dialogar, né? Acho que o diálogo acho que a capacidade de diálogo é uma coisa que a gente perdeu fundamentalmente, especialmente em redes sociais. A gente tem uma capacidade muito grande de se articular entre si, mas a gente não consegue se articular para fora da nossa bolha. Acho que bolha é importante, inclusive, é um processo importante para a gente fortalecer nosso processo de comunicação, mas eu acho que há pessoas que a gente pode conversar. Obviamente não estou dizendo que é para conversar com o cara fóbico que defende a ditadura militar e que posta foto da Dilma sendo torturada e posta fake news do Haddad. Não é essa pessoa. Mas os bolsominions não são, esse grupo político não é um grupo político único, né? Nós, como esquerda, como progressistas, somos fragmentados também. Somos várias esquerdas, né? Tem o PSOL, tem o PSTU, tem o PT, tem o PSB, tem grupos políticos diferentes e esses grupos também são fragmentados. A gente precisa entender o tamanho dessa fragmentação e como é que a gente consegue dialogar com essas pessoas. Mas você tinha perguntado sobre a imprensa hegemônica. Eu acho que a imprensa hegemônica precisa fazer sua responsabilização nesse processo. Eu sempre defendi, como jornalista, que a gente tivesse a imprensa como o esteio condutor dos debates da sociedade. Uma imprensa livre, uma imprensa democrática, o que não é o que na história do Brasil a gente teve, né? Já que a gente tem 5 famílias que controlam quase toda a comunicação do país, isso não é democracia em lugar nenhum do mundo. Acho que quando a gente tem uma imprensa livre e democrática, ela serve como uma das cercas da democracia, que impedem que a democracia se rompa. Esses espaços que a gente tem ajudam a gente, esses espaços de mídia, quando fazem o seu papel de intermediar os lados da sociedade, eles ajudam a manter o tecido da democracia. Não foi o que aconteceu no Brasil. As pessoas acreditavam que o Bolsonaro seria um bufão, que seria eleito e seria comandado por outros atores, o Paulo Guedes, o Moro, etc. Ele seria apenas controlado por outras figuras.
Não é verdade, o Bolsonaro ele tem um grande domínio sobre o seu governo, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe tudo que todos os passos que ele dá são muito bem estruturados, e a imprensa hegemônica precisa assumir que errou, que igualou o Bolsonaro ao Haddad e que normalizou o Bolsonaro. Nas democracias do mundo, quando um candidato de extrema-direita aparece, nas mais sólidas, claro, quando um candidato de extrema-direita aparece, ele não pode ser normalizado pela sociedade. A imprensa não pode tratar ele como um candidato igual aos outros. Se você tem um candidato que defende a tortura, que defende o assassinato, que defende a perseguição política de opositores, esse candidato não é democrático. Eu não posso tratar esse candidato como candidato democrático. Então eu preciso que ele seja tratado de forma diferente. Os partidos políticos têm que isolar esse candidato. Os partidos de centro, de direita, democráticos, que tem pelo menos algo, que tem um resto de viés democrático neles, precisam isolar esse candidato. O que não foi feito no Brasil. O Bolsonaro foi normalizado. E não só normalizado, como igualado ao Haddad. Muita gente ganhou dinheiro com o antipetismo, ganhou voto com o antipetismo, às custas do Bolsonaro, surfando nessa onda fascista que o Bolsonaro trouxe. Essas pessoas vieram com essa onda e hoje não querem fazer a sua meia-culpa, a sua responsabilização. Tem que fazer sim. A escolha muito difícil do Estadão precisa ser feita de outro jeito. O Estadão precisa vir a público e falar: nós erramos, a escolha não era difícil, o Bolsonaro é um fascista e a gente surfou no antipetismo para poder eleger o Bolsonaro e tirar o PT do poder. A Globo tem que fazer isso. A Folha tem que fazer isso. Os veículos todos têm que fazer isso, porque é responsabilidade deles para passar régua na história. A Globo fez isso em relação à ditadura 40 anos depois, né? A gente espera que eles não levem tanto tempo para fazer isso em relação ao golpe que a presidenta Dilma sofreu em 2016 e em relação à normalização do Bolsonaro. Por outro lado, eu fico feliz quem pensa que hoje tem tido um papel importante no combate às fake news, porque nesse momento da sociedade que a gente vive, não é mais terraplanismo que a gente está falando, não é uma brincadeira que é engraçadinho ou não é. A gente não está falando mais sobre vacinação, que você pode não vacinar o seu filho contra sarampo, mas nada vai acontecer agora. Vai acontecer quando ele tiver 15 anos de idade e passar sarampo para outros colegas de escola, não é imediato. Essa fake news, essas mentiras, esse termo fake news eu não gosto muito também, porque não é isso, né? É mentira. Essas notícias mentirosas, essas invenções feitas pelo gabinete do ódio, pelas pessoas que cercam o Bolsonaro, elas são muito cruéis porque falam sobre a vida das pessoas. As pessoas vão morrer agora, não vão morrer daqui 15 anos, vão morrer daqui uma semana. A falta de testagens que a gente tem em relação ao coronavírus no Brasil, a falta de números fiéis que a gente tem a isso, dá a impressão para as pessoas que está tudo bem, que a gente está uma boa, que a gente está tranquilo. O que não é verdade. Nesse caso específico, eu acho que a imprensa vem fazendo um bom trabalho de retomar o seu papel que deveria ter sido desde sempre, que é promover o debate democrático na sociedade, ouvir campos políticos distintos e não normalizar a barbárie. Hoje, a imprensa não normaliza a barbárie. Hoje, a imprensa, parte dela, pelo menos, né, a Globo, acho que a Globo é a que mais capitania isso, a Globo e a Folha de São Paulo, a Record, a Rede TV ainda fazem isso com frequência, que ganham muito dinheiro com isso, né? Hoje, os veículos estão tentando não normalizar a barbárie. Esses veículos que eu falei, pelo menos. É um começo, mas eu acho que é preciso fazer uma meia-culpa e que a imprensa volte a ter esse papel de mediadora da sociedade, sem normalizar figuras como o Bolsonaro, que não deveriam ser mais do que ele é, que ele sempre foi um deputado que tem 100 mil votos, 200 mil votos, que tem o seu grupo fascista que serve, as pessoas que o seguem, mas não ser normalizado como uma pessoa aceitável dentro do processo democrático. O Bolsonaro não é aceitável e a imprensa construiu isso. E aí tem um elemento também que é dessa disseminação das fake news através de robô, né? E esse clima também, esse cenário de caos que, né, Bolsonaro tem tentado construir para avançar aí nos planos antidemocráticos que ele tem, nunca escondeu, que tinha. Isso gera muitas dúvidas, né? Enfim, tem uma CPI instalada, enfim, algumas denúncias, mas nada muito que vai muito para frente, muito concreto.
né? Mas se você tiver aí, puder socializar com a gente avaliações e, enfim, dessa rede, como é que isso é sustentado, né? Essa coisa dos robôs e da disseminação, né? Dessas fake news aí pelo bolsonarismo. Quem O banca Gabriel também, né? Quem toma... Oi? Fala, desculpa, fala. E quem banca também, né? Porque isso demanda estrutura, demanda dinheiro e tal. O Gabriel Remos perguntou, De Luca, meu sonho é ser famoso de esquerda, como faz? Eu falei, gente, eu não sei, eu não sou famoso de esquerda, eu não faço recebidos, eu não sou convidado para festas famosas, eu não como de graça em restaurante, eu só vou me considerar uma pessoa famosa quando essas coisas acontecerem. Por enquanto isso não acontece, mas por sorte eu tenho uma boa visibilidade e eu agradeço a todo mundo que veio aqui, viu meu Instagram e está aqui no Levante e que me conhece o trampo que eu faço nesse ativismo, que não é só digital, né? Ele nasce na internet, mas ele se expande para outros espaços. Eu tenho um problema em falar sobre robô. Os robôs têm uma função, têm um papel de levantar pautas para discussão. Isso é feito através do Twitter, principalmente, que permite com que você levante temas e faça com que esses temas pautem a sociedade. Mas o voto do Bolsonaro não foi de robô. As pessoas foram votar nele pessoalmente. Foi gente real votar nele. Foi gente lá, apertou 17. Mas é mais no sentido da disseminação das ideias, né? Para consolidar isso também, como um auxílio. Isso, mas eu acho que mais importante do que isso é o que eu falei no começo, é a criação de rede orgânica. O Bolsonaro criou uma rede, um espaço de discussão nos locais, nos grupos que ele está inserido, nos grupos que os apoiadores estão inseridos, real. As pessoas que estão lá são reais. Elas participam desse processo. Tem gente que acredita nisso. Eu recebo a mensagem, eu vou usar o exemplo do meu pai, eu espero que ele não assista essa live, mas eu recebi dele, por exemplo, que a Band tinha sido comprada pela China. Eu falei, pai, joga no Google. Você leva 10 segundos. Assim, o primeiro link do Google é aos fatos. É mentira, a Band não foi comprada pela China. O segundo link é uma matéria dizendo que a Band fechou um acordo de cooperação de conteúdo com a estatal chinesa. O que está muito longe de ser a Band ser comprada pela China. Fechou uma parceria com uma TV estatal. Acontece, como tem a BBC, por exemplo. Tem TV no Brasil que tem acordo com a BBC de Londres, que é uma estatal também. Acho que o Bolsonaro conseguiu criar isso, essa capacidade das pessoas pensarem, ouvirem de forma crítica. Ele transformou a imprensa em um inimigo, transformou a esquerda em outro inimigo. Nesse meio de campo, ele é a verdade. Essa figura do mito é muito real. Bolsonaro conseguiu se transformar num mito de verdade. As pessoas não duvidam do Bolsonaro. Não importa o que ele fale. As pessoas vão arrumar um jeito de justificar o que o Bolsonaro fala. Eu sempre digo que as pessoas tentam criar novamente um falso paralelo de mas o petismo fazia isso, o lulismo. Gente, se o Lula falar para mim, De Luca, você pode sair de casa agora que a pandemia não existe, eu falo, Lula, foda-se, você tá errado, irmão. Você tá louco, tá com bosta na cabeça. Por sorte, o Lula não falou isso. O Lula indicou o isolamento social. Mas se pessoas que eu gosto muito, pessoas que são minhas amigas, o Jean Willis fez isso pra mim, que a Margarida Salomão me disse isso, eu vou falar, gente, vocês estão errados, né? Aqui, ó, tem um texto que diz que vocês estão errados. E ele conseguiu criar essa massa crítica de pessoas que estavam insatisfeitas já com... que por anos foram envenenadas com esse processo de antipetismo, né? Tem muitas forças políticas que precisam, inclusive, assumir o seu papel no reforço do antipetismo que fez o Bolsonaro ser possível. E eu acho que mais do que isso, acho que a gente foca muito em robô. O robô tem o seu papel mesmo em levantar as pautas para o debate, e esse debate se expande para outras redes, por exemplo, serve para ampliar a disseminação do conteúdo. Mas quem passa esse conteúdo de verdade de uma pessoa para outra são pessoas reais, assim, que existem mesmo de verdade.
E é inacreditável que o WhatsApp, que é o principal conteúdo, que é o principal espaço para que isso aconteça, não tenha criado ainda, como o Telegram, tem uma forma de rastreio de envio. É simples. É uma mensagem mentirosa que veio do número X. Esse número, para existir, tem que ter um CPF, tem que ser cadastrado no nome de alguém. Esse número pode ser derrubado. O WhatsApp pode bloquear esse número. Eu tive meu número de telefone bloqueado pelo WhatsApp por muito menos. Mas se uma pessoa divulga fake news, você tem como acompanhar a escala de onde veio. E sabendo de onde veio, você tem como bloquear as pessoas de todo esse caminho. Eu acho que a gente tem esse problema de tecnologia, né? A gente tem essas redes sociais, o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, o próprio Instagram, eles lucram muito. E expulsar usuários, acabar com usuários, bloquear usuários, não é tão rentável assim, né? E não é tão simpático para a imagem de uma democracia plural, etc. Mas eu acho que as empresas têm uma responsabilidade muito grande nisso que a gente está vivendo. Essas bases tecnológicas que permitiram que o Bolsonaro existisse não existiriam se o WhatsApp tratasse isso de forma séria. O WhatsApp nunca tratou isso de forma séria. Eu acho que a empresa WhatsApp precisa ser responsabilizada também. Acho que essa CPI, a fake news, vai trazer para a gente, espero que traga para a gente o caminho do dinheiro, quem pagou por isso, tem gente que pagou por isso, dá para achar quem pagou. Essas pessoas precisam ser punidas, responsabilizadas, e o Brasil precisa de leis, precisa de regulamentação para que isso não aconteça de novo, para que essas empresas de tecnologia tenham um mínimo controle dos usuários. Tem várias pessoas que defendem, eu não sei se eu sou uma dessas pessoas, eu nunca estudei a fundo o tema, gente que defende que você precise, por exemplo, de CPF para criar um WhatsApp, para ter um WhatsApp por CPF, você precisa ter um WhatsApp, você precisa ter um número padrão, um número tipo CPF para criar uma conta no Twitter. Eu não sei se isso ajuda a reduzir o problema ou se isso cria um outro problema de falta de privacidade. Mas alguma coisa a gente precisa pensar como sociedade para fazer com que isso não aconteça. Porque a tendência que isso aconteça de novo é muito grande. Tá, e De Luca, como agora, né, no meio da crise sanitária que a gente está vivendo e por conta disso, né, por conta do isolamento social necessário a ser feito nesse momento, o nosso principal cenário de luta, né, que é a rua, está interditado. A gente tem se desafiado a usar outras metodologias, novos métodos, e as redes sociais também têm cumprido um papel, né, bastante importante nesse sentido, né, de desenvolvimento, mesmo que em casa, de pressão, de mobilização e de debates, né? E aí a gente tem usado o Twitter também, vários tweetaços para fazer essas pressões, essas mobilizações online. Queria que tu comentasse também um pouco sobre esse tema, né? Nesse momento, o papel das redes sociais, o processo de diálogo e de mobilização. Eu acho que existe um preconceito dentro de parte do movimento político, social e institucional com pessoas que vêm desse espaço que eu venho. Eu sou uma pessoa que sempre fui ativista, eu sempre estive próximo a movimentos sociais, mas nunca fui orgânico de movimento nenhum, nunca estive dentro de movimento. Eu me filiei ao PT há 2 anos. Então, quando eu já era ativista de movimentos sociais, quando eu já era um ativista político, eu não estava afiliado a nenhum partido, a nenhuma entidade, a nenhum órgão, a nada. E existe um preconceito muito grande, né, de que essa seara é uma seara menor, de que o trabalho de base é o que a gente tem de fundamental para as esquerdas brasileiras. Hélida, fixa o @, do Twitter de vocês aqui na live para a gente seguir. O Gabriel falou. A gente a mínima ideia como faz isso. Nem eu. Ainda souber, ela faz. Eu não tenho a menor ideia de como faz. Mas, enfim, acho que a gente tem um certo preconceito da esquerda, dentro do questão progressista, de pessoas que são oriundas desse espaço de debate. Um espaço de debate que não é um espaço virtual, né? Que não é um espaço, porque virtual também quer dizer que não existe, né? Ou que pode vir a existir, né? Uma coisa que é virtual, uma coisa que pode vir a existir. Ele é real.
Durante esses 15 anos nas redes sociais, eu recebo gente de todos os tipos mandando mensagem, cara, eu ia me matar, mas eu li um texto seu falando sobre como é que você falou com seu pai, se eu ser gay, e eu não me matei. Eu quase me joguei do prédio porque eu era gordo e eu não aceitava o meu corpo e as pessoas me humilhavam todos os dias. E eu li um texto seu e eu vi uns tweets seus e você falou sobre isso. E você falou, porra, eu preciso me aceitar. Então, assim, a gente toca a vida de várias pessoas de formas diferentes. Tem gente que a gente toca nas redes sociais que a gente não tocaria se fosse de outro jeito. Se fosse, por exemplo, do trabalho de base tradicional que a esquerda faz. Por outro lado, eu não acho que a gente esteja fazendo trabalho de base de jeito nenhum. Acho que a esquerda largou o trabalho de base, a gente não faz mais. Não existe vácuo de poder. Esse espaço foi ocupado especialmente pelas igrejas evangélicas nas periferias. E eu não sei como é que a gente vai retomar esse espaço. Esse espaço de debate, hoje a gente tem uma afluência boa, eu, você, os movimentos sociais em geral, os partidos, muito em núcleos de classe média. A gente consegue falar muito bem com a classe média, a gente consegue falar muito bem com uma elite Vila Madalena, não sei se vocês estão aqui de São Paulo, mas quem não é de São Paulo, é um bairro de classe média aqui de São Paulo, a gente fala muito bem com a Vila Mariana, a gente fala muito bem com a Vila Madalena, a gente fala bem com o Itaim. Mas a gente não fala mais com as pessoas aonde a nossa comunicação não chega. E essa comunicação que chega é essa comunicação das igrejas evangélicas. Aí eu acho que essas ferramentas digitais ganham um outro contorno. Se a gente conseguir criar estratégias, e aí eu penso em estratégias conjuntas, eu acho que a gente precisa parar de tratar as coisas de forma separada. Acho que a política partidária é importante. Acho que a gente vai... Agora tem uma disputa agora nesse ano, se acontecer, né? A gente tem uma disputa para prefeito e para vereador. Mas a gente precisa pensar conjuntamente como é que a gente acessa essas pessoas, para que elas tenham acesso a outro tipo de conteúdo, outro tipo de informação. Acho que a gente deixou de fazer trabalho de base e também deixou de fazer esse trabalho de conexão digital. A gente acabou se afastando das pessoas de todas as formas possíveis. E aí é óbvio que quando as pessoas têm acesso a uma narrativa só, essa é a narrativa única, não tem quem faça uma contra-narrativa. Eu acho que as redes sociais, apesar de terem dono, apesar de terem interesses políticos, financeiros, de terem algoritmos, são o que a gente tem mais perto de um debate democrático. O meu perfil tem o mesmo peso, teoricamente, do que o perfil do Bernardo Fuster, por exemplo, do Alan Terça Livre. O meu perfil tem o mesmo peso que o perfil de um deputado da direita. Por exemplo, apareço 4 semanas em uma lista lá de jornalistas que tem mais impacto no Twitter. Assim. Às vezes eu apareço em terceiro, quarto, quinto, décimo, mas eu apareço nessa lista. E todos os outros jornalistas são jornalistas que estão na imprensa. A gente está na Globo, a gente que está na Band, na Rede TV, a gente está na Jovem Pan, e a gente acaba disputando um espaço ali que a gente não teria como disputar de outro jeito, com outra narrativa, assim, sabe? Então eu acho que esse campo das redes sociais ganha mais importância. A gente não vai voltar à vida normal, as pessoas podem achar que a gente vai voltar à normalidade em 1, 2 meses, mas nunca mais vai ser normal. Essa pandemia vai redefinir a nossa vida, redefinir como a gente lida com a sociedade. E a gente tem outro debate que a gente pode fazer em outro dia sobre pós-pandemia e a crise do capitalismo, que ela vai vir, vai acontecer, vai ser brutal. E a gente precisa apresentar propostas e precisa apresentar uma outra saída para as pessoas. Mas a nossa vida não vai voltar ao normal. A gente não vai fazer reunião na casa das pessoas. Hoje as pessoas estão fazendo. Mas quando começarem a aparecer 3 mil mortos por dia no Brasil, que vai acontecer, no Amazonas já está acontecendo, no Ceará já está acontecendo, em Pernambuco já está acontecendo, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer no Rio de Janeiro. Assim que a gente tiver 3 mil mortos por dia no Brasil, 4 mil mortos, as pessoas vão falar, puta que pariu, as pessoas estavam certas. A gente está num negócio muito grave. E elas vão repensar esse modo de se comunicar e de se relacionar com outras pessoas. Então eu acho que esse campo digital ganha outra importância, porque a gente não sabe o efeito dessa pandemia, a gente não sabe o impacto que ela vai ter nas relações sociais presenciais a partir daqui. Então eu acho que
a gente tem grandes oportunidades agora de reforçar esses espaços, de criar relações, de criar redes, de furar bolhas. A gente tem furado muito a bolha. Eu acho que vocês, vendo os dados de vocês no Levante, na Uni, vocês conseguem ver que os nossos conteúdos têm chegado a outros lugares que eles não chegavam antes. Eu tenho sido seguido por 2.000 pessoas por dia, pessoas de todos os backgrounds, gente que votou no UAS, gente que votou no Amoedo, gente que é gamer, gente que é da gastronomia, mas que está entendendo a gravidade do que a gente está vivendo. E eu acho que essa é uma oportunidade muito importante que a gente tem de criar novas redes, criar novas relações, interagir com outras pessoas e fortalecer esses espaços, porque a gente não sabe como é que vai ser o pós-pandemia. Acho que só sobre esse tema, né, do trabalho de base, acho que tu levanta elementos importantes, né, tipo, precisamos que a ferramenta da comunicação fale mais do que a classe média. Acho que para nós o Levante isso é uma afirmativa bem fundamental, assim, né, a gente tem se desafiado desde o nosso nascimento a construir, né, trabalho nas periferias, né, um desafio muito grande, não só do Levante, mas para a esquerda brasileira como um todo, mas a gente tem tentado fazer a nossa parte nesse desafio que a gente acha que é geral, né? E nesse momento também da pandemia, como é que a gente combina, né, essas formas de luta, de organização, conseguindo explorar melhor, né, a comunicação, que também tem limites, né? Assim, tem que fazer o debate do acesso, porque você vai lá na periferia, as pessoas também não têm grana para comprar um pacote de internet e acessar esse debate que a gente está fazendo. Então, enfim, tem vários elementos, e a gente tem se desafiado aí também, nesse momento de pandemia, construir uma política de solidariedade, né, nas periferias, ter uma organização dedicada, né, a ajudar o povo que está numa situação vulnerável nesse momento, criar laços de confiança para que, né, passada a pandemia, a gente consiga combater aí o avanço, né, das ideias bolsonaristas, enfim. Tem uma outra qualidade na conjuntura, assim. E aí, para a gente ir encerrando, estamos chegando aqui no final do nosso papo, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que é como é que você encara o papel, né, das redes sociais no combate ao bolsonarismo, a Bolsonaro, as ideias neofascistas que estão crescendo, né, no Brasil. Acho que eu não consigo achar, diria ter aqui comentários, mas tem uma pessoa que falou aqui que a internet não chega nesses lugares. Pessoal, chega. Avaliem os dados de acesso à internet no Brasil através de telefone celular. A internet chega. A internet chega a Lavrador, no interior do Piauí. Chega. Obviamente, não são todos brasileiros. A gente tem uma massa de brasileiros que passa fome, que mora na rua, que vive em miséria absoluta. Obviamente, não é uma inclusão de 100% da população. Não é todo mundo que está incluído digitalmente. Tem gente que não está nem incluído na sociedade, quanto mais digitalmente. Mas a gente precisa dar uma mudada nessa nossa ideia de que não chega a internet nos lugares. Chega, Bolsonaro chegou, e as pessoas votaram nele porque ele chegou. Esse era um ponto. Mas você perguntou sobre as redes sociais. Eu acho que é fundamental, eu vou repetir o que eu já disse, a gente precisa fortalecer as nossas redes. Construir relações orgânicas, porque as relações orgânicas são a única saída para a gente. A gente não tem grana, não tem falta de ética para contratar robô, para subir tema e para subir pautas para a sociedade. Mas, pelo contrário, a gente tem uma noção de solidariedade que a direita não tem. Essa extrema-direita é individualista. Ela é egoísta. Pense em si mesmo, pense no seu bem. E essas pessoas agora que têm ido às ruas pedir a reabertura do comércio, da sociedade e tal, são uma prova disso. Pensam em si mesmos, não pensam na sociedade, não pensam no bem comum. A gente tem redes de solidariedade. A gente reforçar essas redes. A gente precisa juntar as pessoas e juntar atores diferentes que estão espalhados. A gente precisa tornar essas redes mais fortes.
A gente, às vezes, deixa de fazer isso por uma divergência pontual. Eu tenho um problema muito sério com a cultura do cancelamento. Assim. Eu vejo todos os dias pessoas sendo canceladas nas redes sociais por terem dúvidas, por errarem. No livro da Rosana Pinheiro Machado, ela fala sobre como é que a direita recebe as pessoas. A direita não pergunta para você se você é racista, se você é machista, se você já foi comunista, se é do PT. Ela não vai ver sua ficha de filiação no PSOL que você tinha. Ela te aceita como você é. E recebendo você, ela te molda e faz com que você fique pronto para ser um militante de direita, de extrema direita. Quando acontece alguém num grupo que a gente faz parte, grupo desses de WhatsApp que a gente faz parte, que fala uma coisa racista, o que a gente faz? A gente cancela a pessoa. A pessoa é destruída, a pessoa é arrasada, a pessoa é racista para sempre, a pessoa é machista para sempre, é homofóbica para sempre. E a gente é preconceituoso. A gente é homofóbico, racista, machista, etarista, xenofóbico. Em certa medida, todos nós somos fruto do meio que a gente vive. A sociedade é isso, é machista, racista, homofóbico. E a gente tem uma falta de tolerância com pessoas que são nossas aliadas, com gente que está perto da gente. Teve um caos em um grupo de WhatsApp que você estava tempo atrás, um grupo famoso, inclusive, mas não citarei nomes. Um rapaz que é bem famoso, um blogueiro, um influenciador digital, postou um meme. Aí as pessoas falaram assim, ele é racista. E o rapaz não concordou. O rapaz branco não concordou. Falou, olha, eu não vejo como isso pode ser racista. As pessoas explicaram. Ele falou, beleza, eu entendi o posicionamento de vocês, peço desculpas, mas eu, realmente, na hora que eu postei, eu não vi que era racista. Né? Então, as discussões duraram 4 dias sobre o que fazer com o rapaz. Sobre que modo de cancelamento ele teria. Era uma expulsão sumária? Era para sempre? A gente ia, sei lá, a gente ia espancar ele na rua? Ia pregar ele numa cruz? Porque as pessoas precisam dessa cultura punitivista. Da gente conseguir... que essa coisa chata que eu odeio usar isso porque a direita usa, esse negócio da lacração, assim. A gente só quer estar certo. A gente só quer estar certo. E eu acho que a gente precisa estar menos certo. A gente precisa ouvir mais as pessoas. E ouvir gente que é diferente. A gente espera que quando um militante chegue pra gente, ele chegue Lula livre. Ele chegue socialista Che Guevara. A gente espera que uma pessoa que nunca teve contato com a esquerda, que nunca teve contato com textos de esquerda, que nunca participou de movimentos sociais, chegue pra gente e fala, pô, a luta de classe é o caralho, hein? É isso aí, luta de classe. As pessoas não vão falar isso. Porque as pessoas não sabem o que é isso. Mas no momento em que elas falam que não sabem, elas apanham. E elas passam a ser canceladas. E elas são expulsas. E elas viram bolsominions. E elas viram coxinhas. E elas não têm mais espaço de diálogo. Se isso acontece num grupo de pessoas progressistas, com um cara que é progressista, nosso aliado, imagine se não for. Então, esse meu pequeno desabafo, não sei se teve a ver com a sua resposta, mas eu precisava fazê-lo em público. Eu já fiz em outro espaço, mas eu precisava fazê-lo em público. Olha, tipo, a Mônica Benício tá aqui. Um beijo, Mônica. Te amo, te adoro. Eu acho que a gente precisa reconectar a sociedade. A gente precisa se reconectar com as pessoas. Se reconectar com as pessoas que são do nosso campo, que tem mais em comum com a gente do que não em comum. Que tem mais semelhanças do que diferenças. E a gente precisa entender que a gente não vai receber a sociedade pronta. A gente não vai receber uma pessoa que ontem apoiava o Bolsonaro falando pra gente, porra, tava errado, hein, velho? É isso aí, Lula livre, Boulos presidente. Não vai acontecer. O processo é um processo pedagógico. E é chato, é sacal, é insuportável, porque a gente tem essa saúde mental zoada pelo Bolsonaro, zoada pela pandemia, zoada pela vida, pelo ritmo da vida, pela modernidade. É difícil, é foda. Mas a gente se propõe ativista, a gente tem que se propor a ver a vida das pessoas melhorando. Eu não posso ser ativista imaginando que as pessoas não vão melhorar. Ah, não, aquele ali é bolsominion, ele não tem mais salvação.
Se eu sou ativista, eu tenho que acreditar que as pessoas podem melhorar. Que tem gente que tem solução. Que tem gente que vai me ouvir, vai me compreender e vai trocar ideia comigo. Sabe? Se eu posso deixar uma última mensagem, porque eu estou numa loucura de lives. Daqui a pouco, às 8 horas, eu estou na página do PT Paulista no Facebook, falando sobre pandemia de coronavírus, inclusive. Então, quando vocês saírem daqui, vão lá para o PT Paulista no Facebook, que eu vou estar lá também. Mas, tipo, eu posso deixar um recado final, a gente voltar a fazer esse trabalho de base como a gente fazia mesmo, conversando com as pessoas, trocando ideias, dialogando, ouvindo, exercendo o local de escuta. A gente do movimento social, essas pessoas que eu digo são vários meia-culpas meus, eu fiz isso por muito tempo, isso até, sei lá, o ano passado, até 6 meses atrás. Já alguém vai achar um tweet meu dizendo o contrário, mas eu mudo de ideia, mudo de forma de ação, assim. E eu acho que a gente precisa, essencialmente, voltar a fazer trabalho de base nesse sentido. No sentido de voltar a conversar com as pessoas, de voltar a conversar com o diferente, porque senão a gente não vai conseguir construir um consenso na sociedade que a gente precisa para voltar a ter rumos progressivos. Então, o recado é esse, gente. Pensem um pouquinho menos com o fígado, pensem um pouquinho menos com o coração, pensem um pouquinho mais com a cabeça e vamos voltar a exercer esse trabalho de pedagogia ativista que a gente se propõe, todo mundo que está aqui certamente ativista de alguma pauta, para voltar a exercer esse local de escuta e não local de fala. Porque o local de fala a gente existe muito, mas escutar um pouco as pessoas para poder construir coisas melhores para todo mundo. Bom, obrigada, Deluca. Em nome do Levante, queria agradecer novamente, imensamente, em nome da nossa comunicação também, que está trabalhando bastante nesses dias aí de quarentena, trabalhando dobrado. Saber a importância, né, que a comunicação tem tido nesse momento. E nos vemos em breve para um abraço presencial, quando nos for permitido, e nas lutas aí para construir esse outro Brasil, né? Um Brasil para o povo brasileiro. Obrigada de novo, e às 8 horas, né, pelo seu Facebook. Tá aqui a Mônica Benício falando que vai fazer uma live com vocês. Eu vou mandar um WhatsApp para você agora, Mônica, se a gente não conseguir Mônica, vamos sim, a gente quer, a gente te ama. Não é só com o Levante, não. Se eu não conseguir uma conversa com você, eu vou ficar chateado. Vou mandar já um WhatsApp para você, pra gente marcar essa nossa conversa também. Mas eu Mônica, agradeço de novo, tá convidada, a gente quer demais. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Gente, me sigam aqui no Instagram, @DelucaMartinez, no Twitter, @Deluca. E eu tô aí para trocar ideia. Quem quiser continuar conversando, é só mandar DM aqui ou no Twitter, que a gente continua essa conversa. Beijo para vocês. Beijo, tchau, gente. Até amanhã, 6h30, nossa próxima live. Tchau. Gente.